Olá, hoje nós vamos falar sobre síndromes ansiosas e fazer a diferença também entre ansiedade normal e ansiedade patológica. E vou também apresentar para vocês algumas técnicas para aliviar a ansiedade ou para prevenir, inclusive, crises de ansiedade. Então, é esse o nosso roteiro de hoje. Inicialmente, eu quero dizer a vocês que há uma relação, sim, entre alguns transtornos mentais com a questão da alimentação, e existe pesquisas, às vezes congressos, encontros que tratam desse conteúdo. Por exemplo, o psiquiatra, né, Turato, ele diz: pesquisas sobre a interação entre dieta, alimentos e saúde mental é algo muito novo. Evidências científicas mostram que a dieta é tão importante para a psiquiatria quanto para a cardiologia, a endocrinologia e a gastroenterologia. Então, há uma relação significativa, sim, entre esses transtornos e a questão da alimentação. E de qualquer tipo de sofrimento também emocional. Uma das perguntas que a gente, enquanto psicólogo, faz é: houve alteração no seu apetite? Então, você está comendo em excesso ou você está deixando de se alimentar? Então, as questões emocionais da gente, elas estão muito relacionadas ao nosso sistema digestório também. E está relacionado a essas questões do apetite. E as escolhas que nós fazemos também da nossa alimentação vai influenciar também nessa questão emocional, sempre tendo essa visão holística do ser humano. Trouxe aí uma reportagem da revista Veja, né? Estudo elege os 9 alimentos que aliviam a ansiedade, entre eles estão o iogurte, o ovo e até o chocolate. E aí algumas pessoas dizem: ah, mas açúcar ele é ruim, açúcar ele é bom, outros dizem, bom, tudo depende também dos excessos, né? A gente não pode ter os excessos. Então, isso é uma das questões características importantíssimas para qualquer tipo de transtorno também dentro da psicologia. A gente também sempre manter o equilíbrio. O Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo e o quinto em casos de depressão. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. E aí eu vou apresentar para vocês que transtornos são esses. Às vezes a gente não tem noção que é um transtorno de ansiedade, que aqui dali é um tipo de transtorno. E aí quando a gente não tem noção, a gente também não consegue nem ajudar o outro, nem ajudar a si próprio. Quando a gente não consegue fazer esse tipo de identificação. Todo o conteúdo da aula de hoje, a gente vai ter como suporte o DSM-5 e o CID-11, que está no aluno online. Então, primeiro vamos diferenciar a ansiedade normal da ansiedade dita como patológica. Essa figurinha eu acho bem interessante, diz: quando Deus distribuiu a ansiedade, eu já estava na fila na noite anterior, por medo de chegar atrasado. E aí, quem se identifica aí com essa imagem, né? Com essa frase? Então, algumas pessoas elas têm realmente esse traço na sua personalidade, essa característica na sua personalidade, de ser um pouquinho mais ansioso em várias situações ou em algumas situações. E aí a gente vai ver agora o que significa isso. Primeiro, existe ansiedade tipo traço e ansiedade tipo estado. Nenhuma dessas são ansiedades que a gente pode caracterizar como patológica. Patológico tem a ver com outros critérios que eu vou falar mais na frente. Mas a ansiedade e traço está relacionada justamente a uma disposição pessoal que o indivíduo ele tem para responder às situações e perceber essas situações como ameaçadoras. E também a pessoa que tem esse tipo de ansiedade e traço, né, ela tem essa disposição pessoal, ela também, na maioria das situações da vida dela, ela considera as situações como ameaçadoras. Então, por exemplo, amanhã ela vai ter que fazer uma rota diferente da casa para o seu trabalho, da sua casa para o seu trabalho. Então, uma pessoa com ansiedade tipo traço, ela já vai ficar, às vezes, sentindo um pouco angustiada, com preocupação, pensando como é que vai ser essa rota, fica imaginando o trajeto todo, mas ela fica já, às vezes, com sudorese, às vezes não se alimenta bem, inclusive, pensando nisso. Então, uma coisa que para uma pessoa pode ser simples, ela pode visualizar como: eu vou ver uma rota nova, vou ver coisas diferentes, vai ser uma aventura. Para uma pessoa do tipo ansiedade e traço, ela vai sentir aquela situação como uma ameaçadora, porque é algo novo para ela e aí foge do controle dela. Isso aí seria ansiedade e traço. Ansiedade e estado é algo mais transitório, tem a ver com uma situação, é algo subjetivo. Então, às vezes a pessoa ela teve uma situação que gera sofrimento, como um divórcio,
como uma prova inesperada que ela tem que fazer amanhã, ou perder o emprego. E aí ela, naquele momento, naquela situação, ela vem com os sintomas de ansiedade, ou pode ter crises de ansiedade, né? Ter essa preocupação excessiva, tal, porque aquela situação levou ela a estar assim, mas não que ela tenha ansiedade traço, como a disposição dela. É só naqueles momentos, em algumas situações. E aí, quais são os sintomas de ansiedade? Então, dentro de vários sintomas, eu coloquei aqui a sudorese, a pessoa perde o sono, né, ou fica com sono espaçado, acordando várias vezes, ou tem dificuldade para dormir, então a gente caracteriza também como problema do sono. Ela pode procrastinar, né, ela fica tão tensa em pensar naquela atividade que ela tem que fazer, que em vez de ela reagir lutando, ela reage fugindo. Então, é a opção que nós temos aí para a questão da ansiedade. Preocupações constantes, às vezes ela pode sentir falta de ar, taquicardia, dor no peito, ela acaba baixando a concentração dela, às vezes tem problema de memória, cefaleia, né, dores de cabeça, alterações gastrointestinais, às vezes dor no estômago, às vezes um refluxo, pensamentos excessivos. Então, são os sintomas que nós encontramos de ansiedade. Então, as pessoas elas podem ter crises de ansiedade que são essas. Não necessariamente é um transtorno de ansiedade. Ela está com aquela ansiedade ou ela tem esse traço, né, na personalidade, e aí ela pode apresentar alguns sintomas deles. O que vai caracterizar se é um transtorno é justamente a intensidade, né, a intensidade que tem em relação a esses sintomas. Então, e a frequência. Então, todos os dias ela está assim, durante quanto tempo? Durante um mês ela está dessa forma, então ela está tendo taquicardia sempre, 2 semanas já com taquicardia, então ela já está tendo muitas crises de ansiedade sem conseguir controlar, e aí a gente tem que analisar se realmente não é um transtorno, uma síndrome ansiosa, né? E aí a gente tem várias síndromes ansiosas, eu vou falar algumas aqui, as síndromes ansiosas para vocês, e vou falar também outras síndromes que têm um componente ansioso como importante, que não se caracteriza dentro dos transtornos de ansiedade, mas ela tem ansiedade como algo importante, e eu vou trazer também para vocês. Então, aqui está o quadro dos transtornos de ansiedade. Nós temos a TAG, a famosa, o famoso transtorno de ansiedade generalizado, que é o que a gente às vezes confunde com outros tipos com ansiedade normal. Nós temos o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno do pânico, a fobia específica, a fobia social, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno dissociativo e conversivo. Então, a gente vai ver um pouquinho aí de cada um deles. Primeiro, ansiedade generalizada. Bom, na ansiedade generalizada, nós temos os sintomas, e esses sintomas eles vão perdurar por muitas semanas, né? Pode ser que a etiologia ou a causa desse transtorno de ansiedade é multifatorial. Pode estar relacionado às questões de ordem psicológicas também, de algum trauma, da tendência mesmo que a pessoa já tem das questões de traço, personalidade, as questões relacionadas a afeto, uma vulnerabilidade biológica também, pode ser questões hereditárias, alguns fatores socioculturais, como pressão no trabalho, uma pressão social. Então, pode ser que isso sejam gatilhos para essas síndromes ansiosas. Dentro desses transtornos de ansiedade, né, a gente vai encontrar aí sintomas que são psíquicos e fisiológicos, né, a famosa TAG, que a gente chama de TAG. E dentro desses transtornos da TAG, a gente vai encontrar aí que a pessoa vai sentir, né, ter essas sensações psíquicas e físicas durante um bom tempo, durante dias, por vários meses. Então, a pessoa ela vive angustiada, ela está tensa o tempo todo, preocupada, nervosa, muito irritada. E aí vem esses sintomas, né, de insônia, dificuldade para relaxar, angústia constante, dificuldade na concentração, na memória. Aí as questões físicas, aí vem cefaleia, dores musculares, né, às vezes torcicolo, tendinite, queimação no estômago, taquicardia, tontura, formigamento e sudorese, né, que é um suor excessivo. É bem característico aí de quem tem TAG também. Mas as pessoas normalmente que têm o traço ansioso, elas também têm essa sudorese. Então, são esses sintomas que a pessoa encontra e ela acaba, de uma certa forma, dificultando a vida dela, né, porque ela vai sentindo isso e ela vai também tendo sintomas comportamentais de se isolar,
né, já não querer se expor, ou não se aproximar das pessoas, já começa a faltar ao trabalho, falta à escola, e aí ela vai tendo uma série de consequências também negativas para a vida funcional dela. Então, isso a gente pode caracterizar aí, que seria a famosa TAG, tá? E aí essas crises, elas vêm de repente, né, e às vezes acaba se instalando aí. Então, muitas vezes é necessário também o uso da medicação, de um ansiolítico e tal, tem que ser avaliado aí pelo psiquiatra. E as pessoas com ansiedade generalizada, às vezes elas comem compulsivamente, ou deixam de comer, se alimentar. Então, são os extremos. E às vezes escolhe uma determinada comida para estar tentando compensar aquilo que tá faltando nela, né? Essa angústia, ou essa habilidade para resolver esses problemas. O outro transtorno que nós vamos falar é o transtorno do pânico. Esse transtorno está dentro da classificação das síndromes ansiosas, tem os sintomas de crises de ansiedade também, como taquicardia, palpitação, dor no peito, tal, suor, mas ele tem uma preocupação excessiva de perder o controle. Ah, eu vou desmaiar. Ah, eu vou morrer. Então, sempre está relacionado a uma questão de morte, né? Um temor de morte, um temor de que vai passar mal e que ele não tem controle. Então, ele fica pensando, será que eu vou morrer? E ele realmente tem as sensações, né? Acaba desmaiando às vezes. Porque há um descontrole também, quando o indivíduo está nessas crises ou de ansiedade ou de pânico, há um descontrole na questão da sua respiração, há um descontrole também na ordem dos pensamentos, ele começa a vir os pensamentos, ele começa a achar que os pensamentos são reais, eita, estou pensando que eu vou morrer, então realmente, será que eu não vou morrer? Só que você tem que questionar os seus pensamentos, tem que fazer alguns exercícios para controlar justamente essas crises, né, que eu vou falar também mais na frente aí sobre essas situações. Mas há realmente uma alteração fisiológica do indivíduo, porque ele começa a descontrolar a sua respiração, então entra menos oxigênio, e aí tende realmente a suar mais, né, para o organismo querendo oxigênio, né, a ter essa taquicardia, e esses tremores, e essa tontura. Então, tudo isso são consequências aí. Então, é um sofrimento, né? E pode vir ou não acompanhado de agorafobia. Então, a agorafobia, ela é justamente o medo de estar num local que tenha muita gente, né? Então, esse medo de estar nesse local que tenha muita gente pode gerar também essas crises de pânico, mas pode estar ou não relacionado aí, tá? Não necessariamente faz parte aí do transtorno de pânico. Outras síndromes ansiosas, né, que a gente pode chamar de base orgânica, que a gente chama de base orgânica, são síndromes que têm a ver justamente com veio em decorrência de doença física, às vezes o uso de algumas medicações pode surgir essas crises ansiosas, ou às vezes até uma própria doença, uma febre, ou algumas substâncias psicoativas, ou seja, as drogas. Né? Alguns tipos de drogas também podem fazer com que a pessoa ela tenha esses mesmos sintomas e tenha essas crises também de ansiedade. O outro que nós vamos falar, que está dentro das síndromes ansiosas, é justamente o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa tem ideias, fantasias ou imagens obsessivas e rituais compulsivos. Então, na questão da obsessão, tem a ver com realmente essas ideias, essas fantasias, que a pessoa tem que ter controle, né, que as coisas não estão bem no lugar, e aí ela começa a ter essas ideias realmente. E imagens também, né? Ela começa a fazer, às vezes, em pensamentos, muitos pensamentos ali também, e ela acaba perdendo o controle, como se ela não tivesse com o controle. E a pessoa também ela tem rituais compulsivos, né? De realmente verificar se aquilo ali está no lugar, se metricamente está, se ela se está contaminada ou não está o espaço. Então, aí tem a ver com a questão do comportamento. Então, a nível de comportamento é o compulsivo e a nível de pensamento são as questões que nós chamamos de obsessivas. E aí a gente tem alguns tipos de toque, tem até um filme que chama-se Toque Toque, que traz os diversos tipos de toque, e cada personagem tem um tipo de toque, e eles conversam, dialogam entre eles, e um tenta controlar o toque do outro, é bem interessante, é uma sugestão aí para vocês. Mas dentro dessas questões de toque, nós temos o toque de acumulação, de acumular objetos, o toque de verificar se as coisas estão no lugar, ou se eu fechei realmente aquela porta.
Tem um toque também relacionado à contaminação, então eu estou o tempo todo tomando banho, o tempo todo lavando a mão. O toque de simetria, né, que é justamente eu verificar se aquilo está na posição correta e ajeitar os copos, ajeitar os pratos. Pensamentos intrusivos também que vêm, pode vir também toque relacionado às questões também de patologia. Então, existem diversos tipos de toque aí, e também são todos esses transtornos ansiosos, eles têm relação com a questão da alimentação. Nós temos agora a fobia social, que é outro tipo de síndrome ansiosa. Então, na fobia social, a pessoa ela tem um medo intenso, realmente uma preocupação intensa de se expor, né, de aparecer em situações sociais que ela tenha medo justamente dessa exposição, né, e medo de mostrar o seu desempenho. Então, ela começa com esses pensamentos: eu vou cair, as pessoas vão rir de mim, eu não vou conseguir falar, eu não tenho condições. Então, ela vai tendo esses tipos de pensamentos também. E aí mexe com a questão da autoestima delas também. Elas começam a ficar mais irritadas, ou mais tristes, ou mais isoladas. Pode ter alteração no sono, nas questões físicas também, de palpitação, sudorese, que são todos os sintomas das síndromes ansiosas. Então, o medo da exposição é muito forte para essas pessoas, né? E fica mais forte ainda se for para pessoas estranhas, ou que elas considerem como superior a elas, e acaba limitando a vida social dessas pessoas. Um outro tipo de transtorno é o transtorno de estresse pós-traumático. Esse transtorno de estresse pós-traumático, ele geralmente acontece quando tem um trauma, por isso que chama de estresse pós-traumático. Esse trauma pode ser um assalto, pode ter sido uma violência sexual, pode ser até qualquer coisa que traga trauma àquela pessoa. Ela viu uma traição, por exemplo, do seu cônjuge, e aí ela criou aquele transtorno de estresse pós-traumático. Quais são os sintomas? A pessoa tem como se fosse flashbacks, ela fica lembrando das cenas, ela tem um medo excessivo, ela tem crises de pânico, ela fica irritada, ela acaba se isolando também, fica com vergonha de falar para as pessoas que está pensando nisso, as pessoas também às vezes não entendem. Ela começa a ter uma agitação também psicomotora na hora que está tentando relaxar, que vai dormir. Então, assim, é bem semelhante aos sintomas de pânico, o transtorno de estresse pós-traumático. E o paciente ele acaba tentando evitar as situações e os pensamentos que possam levar ele a ter esse tipo de crise. Mas o ideal não é esse. Ele deve enfrentar, mas enfrentar com cautela, com orientação profissional, de forma gradativa, e às vezes precisa fazer uso também de medicações. Mas é bem comum também, principalmente em assaltos. As fobias específicas. Então, nessa fobia específica, a pessoa tem um medo específico, realmente uma fobia, mas é um medo excessivo, um medo exagerado, de alguma coisa, geralmente de um inseto, às vezes é de avião, às vezes de um elevador, medo da noite, da escuridão, medo do mar. Então, ela tem um medo específico. Eu já tive pacientes com medo, por exemplo, de sapo e de barata. Só que é um medo excessivo de, por exemplo, alguém falar o nome sapo ou gato, tem gente que tem medo de gato também, uma fobia específica de gato, e aí essa pessoa começa a transpirar, ela começa a suar, ela começa a ter uma crise, ela sai, se fala o nome barata, ela sai correndo, ou às vezes ela vê uma barata de muito distante, mas ela já começa a entrar em pânico mesmo, ela começa a gritar, enfim. E aí é bem persistente esse medo, ela fica achando que vai aparecer ali novamente aquela barata, é algo bem desproporcional mesmo para as situações, ou de forma irracional, bem irracional. E gera muita angústia mesmo nesses pacientes, né, que tem essas fobias específicas. Aí agora a gente vem para os transtornos que são os transtornos até mais diferentes, né, que a gente não está muito acostumado, as pessoas talvez nunca tenham ouvido falar sobre eles, vocês, que é o transtornos dissociativos e transtornos conversivos. Então, nos transtornos conversivos, né, a gente pode chamar aí de 7 tipos. Essa pessoa ela apresenta ali uma fraqueza, uma paralisia em alguma parte do corpo dela, pode ser na face, pode ser num braço, e diante de um gatilho, de uma situação ameaçadora, né, para ela. Só que ela vai ao hospital, ela vai ao médico, e, na verdade, não consegue identificar que realmente, porque ela teve aquela paralisia, ou porque ela teve aquela fraqueza naquela região,
ou às vezes a pessoa apresenta até convulsão, enfim, um desmaio, e as pessoas não conseguem identificar o porquê ela teve aquilo, de forma clínica, né, bioquímica. Ela não consegue, ou pode fazer exames de imagem e não consegue identificar. Então, assim, isso acontece nesse tipo de transtorno que a gente chama de transtorno conversivo, certo? E às vezes dentro de um hospital as pessoas até falam, esse paciente aí tá com piti, ele não tem nada demais não, né? Acaba falando que o paciente tá com piti e tal, mas na verdade ele tá com esse tipo de transtorno aí que a gente chama de, pode estar com esse tipo de transtorno que a gente chama de transtorno conversivo. Então, assim, não tem não tem uma causa realmente ali física, né? Não tem uma causa fisiológica. É mais uma causa realmente psicogênica, que a gente chama. É um tipo de psicogênico. E aí, a gente tem transtornos conversivos com ataque semelhança a uma convulsão também, de curta duração, né? Que a pessoa, ela tem tremores, ela tem espasmos, né? Tipo uma convulsão mesmo, tipo um ataque de epilepsia. Então, a pessoa, ela pode apresentar também esse tipo de crise, né? E aí a gente chama de transtorno também conversivo. E aí, só que é um transtorno conversivo que apresenta ali, mas são tudo por questões de gatilho. Alguma coisa faz o gatilho nela e ela tem esses tipos de transtornos. Às vezes são conflitos de ordem emocional, às vezes a pessoa tem personalidade do tipo histriônica, que é aquele tipo de transtorno de personalidade que a pessoa tem que chamar a atenção, ela tem a necessidade de ser o centro da atenção e acaba se tendo esse tipo de crise para poder ter a atenção das pessoas. Aí tem que identificar aí direitinho, né, são comorbidades que aparecem também entre os transtornos. Aí nós temos o transtorno dissociativo. Então, pode ser de amnésia, o indivíduo esquece elementos seletivos significativos, um evento traumático, às vezes inaceitável, ela começa a perambular sem rumo por horas ou dias, num estado realmente alterado de consciência. Às vezes o estresse foi tão grande, foi uma crise tão grande, que ela acaba esquecendo ali o que aconteceu durante o dia, e ela fica repetindo, como se ela tivesse realmente com esse tipo de amnésia. E o transtorno dissociativo de identidade. Esse aí há uma quebra na estrutura, como se fosse no estado de personalidade, e é como se a pessoa ela tivesse episódios também de amnésia, mas elas têm esse comportamento que o outro consegue perceber, ou às vezes é relatado pelo próprio indivíduo, como se ele tivesse, eu acho que tô com uma dupla personalidade, né? Não entendi muito bem o que foi que eu fiz, eu não lembro o que foi que eu fiz. Ela também pode ter esse tipo de crise. O transtorno de personalidade e desrealização, de despersonalização, seria essa sensação de irreal com relação ao seu próprio corpo, né? O self como estranho, ele não consegue se identificar dentro daquele corpo. E a da desrealização, percebe o mundo ao redor, as pessoas, os objetos, como se estivesse distante, como se ele estivesse sonhando. Eu estou sonhando, então, estou como se eu estivesse observando de fora. E tem o transtorno de transe, ou transe como possessão, é como se a pessoa estivesse saindo do corpo dela, né? E ela começa a ter um estado de realidade um pouco alterado. Não é involuntário, não é desejado, e a gente tem que diferenciar das questões religiosas, que às vezes em algumas religiões aí a pessoa tem esse estado aí, né? Acredita que tem esse estado de receber, por exemplo, uma palavra, receber uma outra pessoa, né? No estado de transe. É diferente. Não quer dizer que essas pessoas religiosas que têm essas situações que acontecem com elas vão estar nesse transtorno aí dissociativo. Então tem que fazer uma diferençazinha. Esse transtorno é bem interessante, né? Principalmente para vocês da nutrição também, que é o transtorno dismórfico corporal. Nesse aqui, a pessoa, ela tem uma preocupação, uma ideia obsessiva com o seu corpo, ela realmente visualiza seu corpo de uma forma diferente, né, como se fosse feio, como se fosse defeituoso, e vai muito além da sua insatisfação com o corpo. Essa pessoa, ela tem uma alteração no tamanho, na forma do seu corpo, na aparência, e por causa disso ela começa a fazer exercícios de forma excessiva, pode até vir a vigorexia, né, pode também a questão da alimentação, pode vir uma anorexia, uma bulimia. Então, assim, ela tenta, de uma forma excessiva, buscar reafirmar seu corpo pela questão da sua aparência. Ela quer reafirmar seu corpo por meio da aparência. A gente chama isso de transtorno dismórfico corporal. Um outro transtorno também chamado tricotillomania. E essa pessoa, ela arranca os pelos.
Então, pode ser o pelo do cabelo, da sobrancelha, dos olhos. Eu já vi da região pubiana, algumas pessoas também fazendo arrancam, né? Então, elas têm essa tricotillomania, o transtorno dismórfico corporal que eu falei, eles não são síndromes ansiosas, tá? Eles têm a ansiedade como algo importante. É um outro tipo de transtorno. Não são transtornos de ansiedade, mas tem ansiedade como um fator importante. Só lembrando. Então, a tricotillomania, a pessoa faz isso, ela arranca, né? Então, ela não percebe, é como se fosse algo realmente involuntário. É tão automático, né? Tá tão envolvido com alguma tarefa que ela não percebe que está fazendo isso. Está tirando os próprios pelos, né? E ela fica realmente com déficit realmente visível, né? Na questão estética do cabelo, das sobrancelhas, principalmente, são as regiões que eu vejo realmente. Então, parece que quando elas vão arrancando isso, elas vão sentindo um alívio, um prazer, uma gratificação, mas é algo que é momentâneo. É uma tensão aliviada de forma momentânea, mas ela fica o tempo todo fazendo isso. Nós temos o transtorno de acumulação, nesse a pessoa tem uma compulsão ali e dificuldade de descartar ou ceder seus pertences, de doar, de dar, de jogar. Então, mesmo que eles não sejam de muito valor, mas aquela pessoa está o tempo todo acumulando. Então, ela tem essa dificuldade de descartar isso, descartar esses objetos, e geralmente são objetos que para outras pessoas seriam de lixo. Então, elas acreditam que esses objetos eles são úteis, que têm um valor, às vezes, estético, um valor sentimental, quando na realidade consiste só em jornal velho, sacola, resto de comida. Então, esse transtorno de acumulação. Eu vou passar uma tarefa para vocês que é o seguinte, que está relacionado às questões de vocês de nutrição. Então, vocês vão escolher um desses transtornos que eu falei e fazer uma relação com os alimentos. Então, vai escrever os alimentos que podem prevenir, as pesquisas que tem falando em alimentos que podem prevenir o determinado transtorno, no tratamento, que auxilia. Então, vocês vão fazer uma relação aí com as questões da nutrição, né? Ou como o profissional também da nutrição, ele pode auxiliar esse paciente com esse transtorno. Com algum transtorno aí que vocês escolhem o transtorno. Fiquem à vontade. Então, vai ter que ser no mínimo de uma lauda completa, porque às vezes uma lauda pode ser só a metade da folha, numa lauda completa, e colocar referência de onde vocês tiraram aí o material, né? Tem que ser uma referência científica, né? Não vai pegar de blog, né? Enfim, algo que não seja científico. E agora, pessoal, eu vou apresentar para vocês algumas técnicas da minha abordagem, da terapia cognitivo-comportamental. Né? Nós pensamos muito nessa questão da tríade cognitiva, né? O que a pessoa ela pensa sobre ela, sobre o futuro, sobre as outras pessoas. Tem muito a ver também com como ela vai se comportar e como ela vai sentir. Então, o meu pensamento me leva a ter uma emoção que me faz eu ter um comportamento. Então, se a gente consegue identificar que a gente pode ter pensamentos alternativos daqueles pensamentos que a gente chama como disfuncionais ou pensamentos negativos, e a gente não tentar fugir deles, mas tentar realmente identificá-los e entender por que a gente está pensando daquela forma que está trazendo sofrimento, a gente vai ter uma reação diferente. Ou seja, é um tipo de autoconhecimento. E a partir dessa reação que eu vou ter, uma reação emocional, eu também vou me comportar de uma forma diferente. Por exemplo, pode ser que eu faça uma ligação, por exemplo, meu namorado, e ele não atende a ligação. Eu posso ter o pensamento disfuncional de que, ele está com outra pessoa, ele não quis atender, não atendeu de propósito. Então, eu vou ter uma emoção de raiva, de ciúme, de tristeza, que vai me levar a ter um comportamento. Posso ficar ligando obsessivamente para ele, posso começar a chorar, tem gente que vai se cortar, tem gente que quando ele chegar já vou brigar com ele, antes mesmo de tentar entender o que aconteceu. Mas, se quando eu pensar nisso, eu paro e penso, não, mas o que é que tem, né? Outras vezes ele também não pôde atender, porque ele estava ocupado, estava trabalhando, depois ele me liga, então eu já vou ter uma emoção de alívio, tranquilidade, e vou me comportar fazendo as minhas tarefas do dia a dia. Tá vendo? Que a forma como eu penso vai também direcionar ali meu comportamento. E agora eu vou apresentar algumas técnicas para prevenir e algumas que auxiliam também no tratamento da ansiedade. Lembrando que nos transtornos de ansiedade, nas síndromes ansiosas, precisa de um acompanhamento também ali, muitas vezes psiquiátrico, para fazer o uso ali de medicações, tá bom? Então, uma das técnicas bem importantes chama-se de respiração diafragmática, e no meu canal tem um vídeo que fala, né, o primeiro vídeo que fala sobre como
tratar a crise de ansiedade. E nessa respiração, nesse vídeo eu explico como é que se faz essa respiração diafragmática, né, que é como se você estivesse enchendo o balão na sua barriga e esvaziando. Então, quando eu inspiro, eu empurro minha barriga como se tivesse minha barriga fosse um balão, uma bexiga, e eu empurro ela, e quando eu vou expirar, eu comprimo ali a minha barriga, conforme o desenho. Só que você vai fazer isso de uma forma tranquila, respirando lentamente, eliminando lentamente também. Então, isso vai ajudar com que o oxigênio, entre mais oxigênio para você, e vai facilitar nessas crises de ansiedade, ou crise de pânico, ou de qualquer outro. Um fator muito importante de prevenção é a higiene do sono. A gente tem um sono tranquilo. Então, a gente às vezes tem comportamentos errados, às vezes não são só os pensamentos, mas a gente acaba ingerindo substâncias, alimentação, por exemplo, inadequada antes de dormir, e aí faz com que a gente estimule mais, né, a gente ficar acordado, às vezes a gente não tem um horário, uma rotina para o sono, para dormir, para acordar, principalmente agora, nesse período de pandemia, às vezes algumas medicações a gente faz uso sem a orientação médica, come em excesso antes de dormir, então ficam, né, com desconforto aí digestivo, enfim, então, às vezes a gente usa o quarto para várias coisas, não é só para dormir, né, principalmente nossa cama, e aí nosso cérebro entende que ali não é como se fosse um repouso, é um local de trabalho, um local para eu ler, então isso tudo pode confundir também, principalmente porque a gente faz o uso do celular e aquela luzinha azul diminui a produção ali da melatonina, que é uma das substâncias que também auxilia na questão do sono. A gente pode fazer, como forma de prevenir a ansiedade, exercícios de relaxamento e alongamento. Eu vi aí que em alguns canais tem profissionais ensinando a fazer, faz junto com vocês esses alongamentos, então é importante, então diminuir a tensão. Você pode fazer esses exercícios quando for dormir, quando for acordar, e algumas paradas também durante o dia, enquanto trabalha. Fazer atividade física sempre é importante, nem que seja uma caminhada, descer a escada e subir a escada, mas você tem que se mexer, tem que treinar assertividade, aprender a dizer não com eficácia, não é não com grosseria, mas é não com educação. Então, às vezes a gente se enche de trabalho, se enche de atividade, não consegue dizer não, não consegue dar prioridade. Bom, hoje eu vou fazer 2 atividades, porque é meu limite. Uma atividade é muito extensa, então eu só vou colocar ela para fazer hoje. Então, a pessoa tem que ter um equilíbrio também, se entender também, não colocar tantas metas que você não pode cumprir, depois fica frustrado e aí vem as crises de ansiedade. Então, se organizar na sua rotina, ter um quadrozinho de rotina, anotar num papel o que pode se fazer, na segunda-feira o que eu tenho que fazer, na terça-feira, pela manhã eu vou fazer isso e tal, tal. Então, tudo isso é organização, é planejamento e diminui também essas crises de ansiedade. O mindfulness, né, que a gente já comentou em alguns momentos nas nossas aulas, ele é muito importante, as meditações. Por que são importantes? Porque elas focam no aqui e no agora. Né? Então, no aqui e no agora, que essas meditações, elas ensinam. Então, o ansioso, ele fica pensando muito no amanhã. Né? E quando você faz esses tipos de meditações, você aprende a ter um estilo de vida diferente. Não é para fazer essas meditações só quando está na crise, mas é para ter um estilo de vida realmente. Então, você pode fazer essas meditações também ao dormir ou quando acordar. Uma outra técnica, quando você está em uma crise, é a técnica do mergulho, numa bacia com gelo. Então, você está numa crise muito grande, pode ser de choro, às vezes também de muitos pensamentos excessivos, você pode botar numa bacia água fria com alguns cubos de gelo e molhar seu rosto. Vai dar um choque, um certo choque térmico em você. Mas isso também vai ativar também algumas substâncias que vai fazer com que você se acalme mais. O controle da atenção, por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue controlar nossos pensamentos. Quanto mais a gente fica, eu não vou pensar nisso, não vou pensar nisso, mais a gente pensa, mas a gente tem como controlar a nossa atenção. Então, se eu estou num ambiente, esse ambiente está me gerando muita tensão, eu estou tendo uma crise, faça a respiração e também comece a nomear as coisas que estão ao meu redor. Então, eu vou tirar a atenção dos meus pensamentos para o que está ao redor. Então, vai diminuir também essa ansiedade. E algo que é muito importante é a escrita terapêutica. Então, se você está com pensamentos excessivos, causa muita angústia, então escreva no caderno, escreva num papel, que é como se você estivesse contando para alguém. Mas nem tudo a gente pode contar para as pessoas, nem para qualquer tipo de pessoa.
A gente não pode, né? Principalmente quando a gente está meio fragilizado numa crise, às vezes a gente tem a tendência de querer falar para as pessoas. Mas não é bom, porque nem todo mundo vai receber aquilo, nem todo mundo vai entender, ou vão dar conselhos, às vezes, orientações inadequadas para você, que às vezes vai trazer mais angústia. Então, uma das formas que tem é a escrita terapêutica. Você escrever, então já dá um certo alívio, depois você pode novamente pegar, ler sobre o que você escreveu e começar a pensar até onde era verdadeiro ou não. Procurar evidências daquilo que você escreveu, para depois também você controlar essas crises. Então, são algumas dicas, né? Nada substitui uma terapia, né? Mas é tudo um complemento. Então, terapia, uma boa alimentação, atividade física, né? Ter essa rotina, por exemplo, nas questões da alimentação também, vocês sabem que é bem importante, né? Ter o seu horáriozinho, o seu momento, e focar no aqui e no agora. Então, enquanto está se alimentando, realmente está se alimentando. Está sentindo ali o cheirinho da comida, a textura, né? É, o gosto da comida, o paladar. Então, às vezes tem pessoas que vão comer assistindo televisão, tal, isso não é muito legal, né? Também não é bom. Então, o Mindfulness, por exemplo, ensina você também a ter esse tipo de controle e ter esse estilo de vida aí, essa educação alimentar, tá, pessoal? Então, um beijo e qualquer dúvida é só deixar aí no canal ou no chat institucional ou também no grupo do WhatsApp que nós temos, tá? Um beijo.